Paz, amados irmãos, privilégio estar com vocês. Eu estive aqui já tem algum tempo, em um culto, mas também já estive em trabalhos do presbitério. O pastor Roberto Evangelista é nosso amigo já de muitos anos. Ele está bem conservado, mas ele é mais velho do que eu, viu? Que Deus abençoe o pastor Roberto Evangelista, toda a equipe da igreja, conselho e cada um de vocês. Eu queria ler com vocês um texto da palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo 10. É um texto já bem conhecido e eu creio que vocês já devem ter lido e talvez até feito algum trabalho usando esses versículos, esse texto. Mas eu gostaria de repeti-lo com vocês. Romanos 10, versículos de 1 a 15. O apóstolo Paulo está falando sobre uma necessidade de se pregar o evangelho a toda criatura, que os judeus também precisam receber o evangelho, apesar de os judeus terem sido o povo escolhido para trazer essa palavra ao mundo. Mas eles também precisavam de ter uma mente esclarecida, porque eles se fecharam na sua tradição. E eles precisavam receber essa palavra, receber uma mudança. E não só os judeus, mas também havia uma preocupação com os gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus. Então, tanto um grupo quanto o outro precisavam do evangelho. E o apóstolo Paulo está falando disso nos capítulos anteriores, nos capítulos posteriores. E nesse meio, quando ele está tratando sobre essa necessidade de alcançar esses povos, então ele diz o seguinte, capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versos 13, 14 e 15, repete comigo, irmão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão? As boas novas. Obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma vez oramos e pedimos a Tua misericórdia, para que a Tua palavra alcance o nosso coração e sejamos abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém. A preocupação do apóstolo Paulo, que sejam enviados, pessoas sejam enviadas. O apóstolo Paulo está falando de uma obra muito grande, a obra da salvação. E nesta obra é preciso haver uma cooperação
da igreja, nós, igreja, o povo que foi alcançado pelo Evangelho, pela palavra, para que aqueles povos dos quais ele está se referindo também sejam salvos. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso, como eu posso ajudar. Talvez o seu coração esteja realmente também entendendo essa obra e você quer abençoar, quer ajudar, quer se dispor. O que fazer? O apóstolo Paulo, e é isso que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, ele nos dá aqui 3 ações muito claras, mesmo não sendo tão simples no sentido de executar, mas simples no sentido de entender, que podem ajudar nessa obra da salvação. Por que essa obra é tão importante? Essa obra é tão importante, gente, porque ela transforma vidas, porque ela muda pessoas, ela muda países, ela muda política, ela muda regiões, ela transforma lugares. Esta obra da salvação, ela tem um efeito prático enorme, aonde ela chega. As pessoas, toda aquela comunidade, todo um país pode ter uma grande mudança a partir do Evangelho chegando ali. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe disso, tem essa consciência, mas ele está falando também da vida eterna, a salvação. Salvação do inferno, salvação é entrar no céu, salvação é encontrar Cristo no último dia, no dia do juízo final. Lemos aqui um dos textos que fala sobre isso, não é? Lá em Mateus 24, quando Jesus está falando para os seus apóstolos e discípulos como será o fim, os últimos dias, e ele diz, é preciso que o Evangelho seja anunciado, então virá. Jesus aponta para um fim, e esse fim é o nosso motivo do trabalho. Qual é o fim? O dia que Jesus voltar para buscar os seus escolhidos, buscar o seu povo, salvar, trazer a salvação às pessoas. Paulo sabe disso. Paulo sabe que existe uma salvação, não é? Que existe uma necessidade de encontrar com Jesus no último dia. Então, é preciso levar a palavra do Senhor aos povos, às pessoas, aos lugares. Então, é disso que ele está falando, essa necessidade de salvação. Que ações são tão importantes e necessárias que a gente pode destacar aqui nesse texto? A primeira ação, nessa cooperação com a obra que Deus está fazendo, olha, Deus está fazendo uma grande obra, que é a obra de salvação. Mas Ele quer cooperação da sua igreja, Ele quer a nossa cooperação. E a primeira cooperação, a primeira ação que eu destaco aqui com vocês, o próprio texto nos chama a atenção para isso. É o primeiro versículo desse texto que eu li com você. Olha comigo, de novo, o primeiro versículo. Diz assim, irmãos, a boa o quê? De onde? E a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O apóstolo Paulo fala de uma boa vontade no coração. Então, onde é que nasce o desejo? Onde é que nasce o interesse? Onde é que nasce a disposição? No coração. O apóstolo Paulo, então, nos ensina que a primeira ação que é preciso ter para corresponder com essa obra, com esse chamamento, é boa vontade no coração. Boa vontade para quê? Para fazer o que o Senhor está chamando. Tem que ter boa vontade. Nós vemos, por exemplo, Moisés, o próprio Senhor, chamando alguém e dando esse estímulo, que foi quem? Josué. E disse Deus para Josué, não é? Sede forte, sede corajoso, se anime, vá e faça. E Deus diz para ele, então, ter o quê? Disposição no seu coração, para Josué. E Josué, vocês conhecem a história, assume ali uma tarefa árdua, mas promissora, uma tarefa que deu certo, que funcionou, porque foi Deus quem disse, foi Deus que mandou. Olha onde nós estamos, quantos anos, milhares de anos depois daquela história de Moisés, de Josué, estamos nós aqui. Há uma nação aí no mundo chamada Israel,
que nasceu lá atrás com aquela história. Foi difícil para Josué? Foi. Foi difícil para Moisés? Foi. Mas eles dispuseram o coração e a igreja de Jesus foi plantada no mundo. E hoje estamos aqui, recebendo a palavra, recebendo a orientação. Era preciso que essas pessoas recebessem o quê? A palavra e as executassem. Então, a primeira ação que qualquer pessoa precisa ter diante do Senhor é boa vontade. Boa vontade para quem vai, boa vontade para quem envia, boa vontade para quem fica. Precisamos ter boa vontade nessa obra, a obra do Senhor. Há uma discussão nos seminários, né, e em outros lugares, sobre como que esta igreja do século 21 deve fazer para dar o suporte. Há uma preocupação, por exemplo, meus irmãos, com a questão da produção. Tem missionários que ficam muitas das vezes em certos lugares, em certas regiões, em certos países, e demoram décadas para que o trabalho deles seja de fato frutífero. Frutífero sob o ponto de vista nosso, vocês estão entendendo? Porque sob o ponto de vista de Deus está acontecendo. A palavra sementinha está sendo colocada no coração, mas é que muitas das vezes a gente tem essa pressa, né? A gente quer ver o auditório logo cheio, não é? E o missionário vai entrando dia e saindo dia, anos, décadas muitas das vezes, e demora a ver o fruto do seu trabalho. Gente, é uma obra que precisa ter boa vontade, precisa ter perseverança, precisa ter compreensão por parte de todos nós. A boa vontade no coração é a primeira coisa. E Paulo diz: irmãos, eu tenho boa vontade de fazer isso. E aí ele então fala de uma segunda ação, versículo de número 13. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Para ser salvo é preciso invocar. E quem são as pessoas que serão salvos? Todos. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Esse texto é uma referência do texto de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. O profeta Joel foi profeta em Israel num tempo, numa época, em que houve um grande esfriamento espiritual em Israel. Houve um declínio muito grande na vida espiritual de todo o povo, dos sacerdotes, enfim. E Joel, então, ele anuncia que é preciso haver um reavivamento nos corações. Ele era um pregador do reavivamento. A irmã citou aqui, pastor Hernandes. Pastor Hernandes, se você pegar os vídeos dele na internet, você vai ver isso. Um pregador que tem sempre apontado para o reavivamento, porque no reavivamento as coisas acontecem. É Deus agindo a nosso favor. É Deus usando. É Deus trabalhando no meio da sua igreja. Mas, assim também como em Joel, é preciso que todo reavivamento venha acompanhado de quê? Arrependimento. De conhecimento do próprio pecado, da própria miséria espiritual diante de Deus. Então Joel vai dizer assim: não rasguem as vossas vestes, mas rasguem os vossos. Rasgar as vestes era tradição em Israel, era uma atitude de contrição, não é? Ou até mesmo de espanto diante do pecado, do erro, enfim. E aí Joel vai dizer: olha, essa tradição já virou moda, não precisa rasgar mais as suas vestes, mas é preciso rasgar o coração, e haverá um dia em que o Espírito do Senhor, ele vai falar no coração do homem, e o homem vai ter um desejo de dentro para fora, de amar a Deus e de servir a Deus. Então Joel, ele profetiza um tempo em que o Espírito Santo faria um grande movimento espiritual, uma grande revolução, um grande reavivamento. Ele estava se referindo ao tempo de Atos dos Apóstolos. E houve ali em Atos capítulo 2, aquela famosa história que todos conhecemos, não é?
da ação, do poder sobrenatural do Espírito Santo, abençoando aqueles crentes ali, que estavam na festa de Pentecostes, e os crentes começaram a anunciar o Evangelho, e é interessante que o poder de Deus foi tão grande sobre aqueles irmãos, que eles falavam no próprio idioma hebraico, e os outros que estavam ali estavam entendendo, e eles eram quem? Os medos, persas, gente de todo o mundo, que ouvia e falava em outros idiomas, estavam compreendendo o ensino do poder, da ação, da obra de Jesus. Então perguntaram, peraí, estes homens não são hebreus? Como é que nós podemos ouvir e entender o que eles estão fazendo? Houve um grande milagre no ouvido daquelas pessoas, porque o Espírito Santo agiu, e a obra de Deus se espalhou, e houve grandes conversões, números. Diz o texto de Atos que mais de 3.000 foram batizados, depois lá na frente outros tantos foram batizados, porque de fato o Evangelho chegou nos corações, foi uma obra do Espírito Santo. Joel tinha profetizado isso, Joel tinha dito que isso iria acontecer, e agora o apóstolo Paulo faz menção de novo a esse assunto. O profeta Joel disse que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso também eu estou dizendo, versos 8 a 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É preciso falar, é preciso declarar, é preciso dizer, e isso vem do coração, isso vem da alma, isso vem de uma vontade. Portanto, estamos diante de uma obra espiritual, irmãos, que não pode ser por força nem por violência, mas é uma obra que vem de dentro para fora, da obra do Espírito Santo. Paulo está dizendo, essas pessoas que são o alvo da pregação da igreja, elas precisam ouvir, para que ouvindo essas pessoas, então, tenham interesse no coração, e se convertam a Jesus, e sejam salvas, porque a salvação não depende de ninguém, a não ser de Cristo, e para receber, basta confessar que Jesus é Deus. É simples, mas é uma obra grande, é simples, mas é uma obra poderosa, sobrenatural, e que ela precisa ser movida pelo próprio Espírito de Deus. Então, vocês entendem a natureza desse trabalho? Nosso trabalho não é político, nosso trabalho, ou a obra de Cristo, não é um trabalho meramente intelectual, vamos ensinar e deixar que a coisa vai acontecer. Não, é um trabalho que precisa do ensino, ele precisa da ação nossa, mas ele precisa mais do que tudo da bênção de Deus, e a bênção de Deus acompanha os obedientes, acompanha os que se declaram cristãos, os que professam, os que confessam Jesus. É uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo muito fácil, muito simples e acessível. Pode ser dada ao pobre, pode ser dada ao rico, pode ser dada ao intelectual ou ao homem mais simples, o matuto, que não precisa nem saber ler e escrever, mas se ele ouvir o Evangelho, Jesus opera na vida dele. E aí o apóstolo Paulo sabe disso. Então o apóstolo Paulo diz, ensine isso, fale disso, ensine as pessoas que elas invoquem a Deus e Deus vai salvá-las. Fale disso. Às vezes é tão difícil, a gente quer falar para alguém e não sabe como começar, não é? Paulo está dizendo, vá lá e ensine essas pessoas a invocar o Senhor. Em outro momento, Jesus alertou também contra as terríveis perseguições aos cristãos do século I, e ele diz, quando vocês forem levados para os tribunais e para as sinagogas, que eram os governos da época, e ali vocês tiverem então que falar de Jesus e acusarem vocês de insubordinação, de irem contra o Estado, contra o governo, não se preocupem, quando vocês chegarem lá, Deus vai colocar na boca de vocês o que vocês precisam dizer. E assim foi. E então bastaram falar de Jesus, e Paulo vai dizer, Jesus, aquele que deu a vida por nós.
Portanto, é preciso falar, é preciso dizer, é preciso declarar ao mundo, passar para as próximas gerações: Jesus é o Senhor e Ele deu a vida dEle na cruz do Calvário por nós pecadores. Mensagem simples, mas mensagem poderosa, que quando alcança o coração, aí a grande obra é feita. Paulo está dizendo: fale disso. Os profetas falaram, os profetas anunciaram, os profetas disseram que isso ia acontecer, e aconteceu. Joel é um desses. Portanto, meus irmãos, a primeira ação nossa para com esta obra do Senhor é ter boa vontade no coração. Repete comigo: ter boa vontade no coração. A segunda ação é ensinar a invocar a Deus. Vamos juntos? Ensinar a invocar a Deus. E terceiro, e talvez esse seja um dos pontos que também precisa haver um grande esforço: enviar pregadores, enviar pessoas que falem, fazer essa obra. Versículo de número 15, olha o que diz o verso 15: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É preciso enviar, é preciso que vá. Essas pessoas que são chamadas, que são tocadas no coração, elas precisam ir, não é? E indo falar do Evangelho do Senhor, essas pessoas, elas estarão acompanhadas de uma bênção espiritual, de um poder do Senhor, porque foi a igreja quem as enviou e a igreja quem as abençoou. E Deus ouve essa ação. Nós servimos um Deus de ordem. O apóstolo Paulo, em outro momento, lá em Coríntios, ele vai dizer que na igreja é preciso haver ordem e decência. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus também de unidade. E em tempos de individualidade, no sentido de individualismo, no sentido de grandes dispersões nos corações, enfim, de uma busca para o próprio prazer, o Senhor nos convida a irmos contra isso, no sentido de nos ajuntarmos, de nos prepararmos, de descobrirmos uma unidade, de caminharmos juntos, de nos fortalecermos e ouvirmos o que Deus está dizendo, o que Deus quer, e obedecer à voz do Senhor. A coletividade, ela abençoa. Vai, nós vamos ficar aqui no suporte, vamos ficar aqui orando por você e vamos te abençoar lá onde você estiver. Vamos cuidar de você, você não vai ficar solto, você não vai ficar abandonado. Nós não vamos ficar aqui somente nos alegrando enquanto você padece lá. Não, vai, porque o nosso coração está junto com você. Há uma bênção quando a igreja pensa a mesma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer isso também, ele vai dizer: rogo a Evódia, rogo a Síntique que pensem concordemente. Quer dizer, a igreja precisa ter essa unidade. Jesus também nos ensinou isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Quando nos reunirmos, é preciso invocar o Senhor: Senhor, esteja conosco. Senhor, guia nossos pensamentos, guia nossas ações, dirija nossos passos, e então diga o que é que temos a fazer. Atos capítulo 6, quando a igreja precisava ordenar diáconos. Vocês se lembram que a religião cristã começou a ser formada de grupos de pessoas nas casas, e foi crescendo, e não havia agora uma estrutura governamental interna dentro da igreja que pudesse assistir as pessoas carentes, como era o caso em Israel. Israel tinha toda uma lei que favorecia os necessitados, não é? E agora esses cristãos precisavam disso, e eles começam a cobrar isso dos apóstolos. Então os apóstolos
chamam lá alguns homens, chamam um grupo, chama a igreja, e fala, vamos eleger aqui diáconos, para que possam servir as mesas e cuidar das pessoas carentes. Eles não tinham o SUS na época, e nem o CRAS, não é? E nem os movimentos sociais que nós temos hoje. Então as pessoas estavam padecendo, as viúvas estavam sofrendo, os órfãos estavam morrendo, e era preciso que acudisse esse grupo. Então eles chamam a igreja, e eles dizem, vamos orar, e vamos escolher agora diáconos para esse serviço. E eles fazem ali uma escolha unânime, e o Espírito de Deus conduz, e diz o texto, que são eleitos homens, segundo o coração de Deus, e aqui resumindo, né? Homens com uma disposição, homens consagrados, ungidos pelo Senhor, que compreende o Evangelho, e compreende a necessidade social, e então esses homens foram eleitos, e é isso que me chama a atenção, eles juntos, eles se reúnem em prol de uma causa, entendam o que eu estou dizendo? Eles se reúnem em prol de uma causa, e eles clamam ao Senhor, Senhor, nos dirija, nos conduza, mostre-nos o que fazer, quem são essas pessoas que poderão ocupar essa tarefa, e Deus aponta para eles, os diáconos da igreja, e aquelas pessoas vão ser bênção. Estevão era um desses, Estevão era pregador do Evangelho, Estevão também era diácono, Estevão foi apedrejado por causa do amor de Cristo, ou o amor a Cristo. Mas a igreja de Jesus reuniu num propósito, esse é o ponto que eu quero destacar com vocês. E é para isso que o Senhor nos chama, para que então possamos unir num propósito bíblico, espiritual, não egocêntrico, mas altruísta e bíblico no sentido de que é Deus que tem que dizer o que é para fazer. Porque muitas das vezes a gente tem os nossos projetos próprios, os nossos planos próprios, e a gente esquece de perguntar quais são os planos de Deus. Muitas das vezes a igreja, ela é vista também como uma oportunidade para projetos particulares, próprios, enfim. Mas não é para isso, muitas das vezes, que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para os projetos dEle. E quem vem precisa ter boa vontade de abrir o coração e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nada sou, deixo os meus planos e projetos. E Paulo vai dizer isso, não é? Lá para a igreja de Corinto, olha, quem são vocês? Quem foram vocês, os chamados? Assim como eu, nenhum de vocês era príncipe, nenhum de vocês tinha honrarias, mas o Senhor os chamou e o Senhor os fez assentar, agora misturando um pouquinho os textos, né, em lugares celestiais. Paulo está dizendo, olha, o Senhor quando nos chama, o Senhor nos usa, abre o coração e Ele te dirá o que fazer, e Ele te usará, e você será bênção. Há um poder espiritual, há um poder de Jesus, há uma graça do Senhor que está sobre nós, igreja de Cristo, e que nos move para fazermos a obra dEle, para fazermos a sua vontade. Então, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, envie pregadores, envie pessoas. Enviar onde? Talvez alguém diga, para que ir para longe? Montes Claros tem muito campo, para que ir para longe? Aqui próximo tem. Jesus disse que era preciso enviar para aqui, Jerusalém, usando a linguagem lá da época, para Samaria e os confins da terra. Nós temos que fazer o que o Senhor está mandando, porque Ele vai prover o resto. É aqui também, é ali também, e é lá também. É onde Jesus mandar, porque a igreja de Jesus, ela está debaixo dessa graça poderosa, irmãos. Você vai falar do amor de Cristo para aquela pessoa que precisa ouvir, que é seu vizinho, que é seu amigo, que é seu parente. Você vai falar de Jesus para essas pessoas. Mas talvez tenha alguém que está sendo incomodado e chamado para ir mais longe. Não é melhor nem pior, mas é uma obra a ser feita. É uma obra que precisa ser ampla e completa para ser feita. Nós precisamos nos dispor. E nós não podemos ficar presos nos nossos próprios projetos, mas nós temos que ouvir a voz de Deus.
a voz do Senhor. E Paulo está dizendo, e como pregarão se não forem enviados? Então há uma disposição dupla aqui. É preciso que a gente tenha coragem de enviar. É preciso que a gente tenha coragem de manter lá. É preciso que a igreja se una nesse propósito e ame, e não abandone o seu missionário. Muitos estão em lugares de difícil acesso, difícil comunicação, e até mesmo também em lugares onde não se pode fazer comunicação. Então, é muito importante que nós, quando ficamos, não esquecemos de quem está lá. Mas ao invés de esquecermos, ou nos distrairmos com outras coisas, manter os joelhos no chão, lembrando dos irmãos que estão lá. A igreja pode colocar o quadrinho do missionário, colado na parede. A igreja pode lembrar, olha, a missionária Nath está lá em Tomé e Príncipe, não podemos esquecer dela, vamos orar por ela hoje. E aí vamos tirar um tempo de oração para a missionária Nath, para que ninguém se esqueça de que ela está indo, e outros, se for o caso. E nós continuamos aqui também nessa tarefa. Então, esta é uma obra espiritual, e a luta não é contra sangue nem carne, mas a luta é contra quem? Contra as obras do mal, que não cansam, que não param, que não cessam. O inimigo não para, o inimigo não cessa de fazer a sua obra, e o povo de Deus também não pode se cansar. O povo de Deus não pode parar, deixar de ir. Portanto, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui 3 ações simples, pelo menos, nesse texto. Não é? Boa vontade no coração, repete comigo, vamos lá? Boa vontade no coração, ensinar a invocar a Deus e enviar pregadores. A igreja dinâmica, a igreja não para, a igreja está o tempo todo agindo. A gente olha para essa história, obviamente nessa perspectiva que eu trouxe para vocês hoje, e a gente percebe o seguinte: o apóstolo Paulo, ele próprio se colocou como instrumento nas mãos de Deus. Então ele está chamando para que a igreja também levante pessoas com esse propósito, mas também que pessoas que se sintam tocados possam executar esse trabalho, não se fechar, não se calar diante desse chamamento do Senhor. Gente, isso tem um efeito tão grande, tão poderoso, ir anunciar o Evangelho. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre um orfanato de Santa Maria da Vitória. Eu não conheço essa região, não sei se tem alguém aqui daquela região de Santa Maria da Vitória, na Bahia. E eu estava fazendo uma pesquisa básica. Eu ouvi falar de uma irmã chamada Rosa, que uma senhora com pouquíssimos recursos manteve ali em Santa Maria da Vitória um orfanato que atendia, já chegou até 400 crianças, atendendo até 400 crianças. Sem recurso algum, essa irmã, quando chegavam, ela mantinha aquele lugar com donativos, e às vezes esses donativos faltavam, e ela colocava as crianças para orar. Um de seus alunos, hoje com 80 anos, reverendo Adail Sandoval, mora em Brasília, Distrito Federal. O reverendo Adail era órfão, e ele foi parar lá nesse orfanato, criancinha, 4 anos de idade. E a mãe dele morava em Cocos, na Bahia, aquela região ali, e a mãe dele precisava arrumar um emprego para não morrer de fome. Então a mãe dele fez uma caminhada de 2 dias a cavalo, porque soube desse orfanato lá em Santa Maria da Vitória, e levou os 3 filhos, deixou 2, depois deixou mais esse, que era hoje o reverendo Adail Sandoval. E aí deixou a criança lá, para que Dona Rosa pudesse cuidar. E viajou para Belo Horizonte para trabalhar, procurando um emprego, um trabalho. Isso, meus irmãos, em 1943. 1943. Ao chegar em Belo Horizonte, a mãe do reverendo Adail faleceu. O pai tinha se divorciado.
O pai não sabia onde é que estavam esses meninos. O pai também não se importou muito. O fato é que Dona Rosa estava ali porque Deus colocou uma coisa no coração dela, que era abrir uma escola e fazer um trabalho ali. E aí, quando a gente puxa a história, e eu fui conhecer essa história, e fui puxar um pouquinho mais, e eu descobri que essa Dona Rosa, que cuidou dessas crianças, ela viveu com um casal de missionários, o reverendo Henry John Macau. Henry John Macau veio da Inglaterra para poder fazer missões ali nessa região do Recife. E de Recife, a missão falou, vai para Carinhanha, e ele foi morar em Carinhanha. E depois, nas andanças dele, acabou conhecendo a Dona Rosa. Então, eles adotaram a Rosa, que na época era jovem, e a Dona Rosa viveu com ele um tempo, mas a esposa, a irmã Elizabeth, e ali eles treinaram essa moça, a Rosa. Mandaram depois ela para uma região de Ponte Nova, em Minas Gerais, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Nesse período, Ponte Nova tinha um treinamento de missionários, e ela foi para lá, treinou, voltou para a região de Santa Maria, onde fundou a sua escola. Esse pastor, Henry John Macau, sabe como ele sentiu o desejo de vir para o Brasil? Ele estava na cidade de Glasgow, na Inglaterra. Um pregador sobe no púlpito e fala do Brasil. Gente, o Brasil precisa de Jesus. E contou sobre o Brasil. Sabe quando foi isso? 1893. O pastor John Macau sentiu no coração um desejo de se tornar missionário e vir para o Brasil. Saiu de Glasgow, na Inglaterra, veio para o Brasil, chegou no Recife, trabalhou, depois veio para Carinhanha, depois passou por Santa Maria da Vitória, visitou Januária, visitou Montes Claros, e toda essa região aqui, ele passou por ela e deixou fruto do seu trabalho. Ele conheceu Dona Rosa, a esposa desse pastor ficou muito doente, Dona Rosa cuidou dele, pegou, segundo os escritos, segundo a história, não se sabe exatamente se era febre amarela ou se era malária. Era uma febre tão grande que essa mulher pegou, que ninguém sabia distinguir o que era. E Dona Rosa cuidou dela. Depois, Dona Rosa foi e fez o curso, e voltou para a sua região, e abriu um orfanato e uma escola. E, de repente, daqui a pouco, chega uma mãe com 3 filhos, e leva um menorzinho chamado Sandoval. Sandoval é cuidado ali por Dona Rosa, Sandoval cresce, Sandoval vai para o seminário, se torna pastor, e Sandoval passa por Montes Claros, e pastoreia a primeira igreja presbiteriana de Montes Claros, nessa década aqui, nessa época aqui. Só havia uma igreja presbiteriana em Montes Claros, e Sandoval foi pastor lá. Conheceu esses pastores mais antigos da nossa região, não é? Está lá vivo até hoje, mora em Brasília, conta a história, deu entrevista para mim pelo WhatsApp, ao vivo ali, e conheci a história daquele moço, daquele irmão, aquele pastor, que sofreu muito, mas Deus deu vitória. Deus não deu só vitória individual para o pastor Macau, para a Dona Rosa e para o Sandoval, não. Ele deu vitória para essas 3 pessoas, mas ele deu vitória para cidades inteiras. Hoje nós somos 11 igrejas presbiterianas organizadas dentro de Montes Claros. Na época que Sandoval passou por aqui, só havia uma. E a obra do Senhor caminhou e prosperou. Sabe por quê? Porque alguém ouviu o Evangelho, alguém se sentiu tocado em fazer missões, veio e fez missões, meus irmãos. Eu te pergunto se essa obra não é de Deus, se essa obra não é poderosa, se não é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus, porque deu frutos, e foi pelo esforço tão somente dos irmãos? Absolutamente, mas Deus usou o esforço dos irmãos para que a obra se consumasse. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E depois a gente ouve histórias de pessoas transformadas, pessoas mudadas,
pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Esses dias uma irmã me parou para contar a história de um senhor que frequenta ou frequentou, não me lembro, uma das igrejas presbiterianas aqui da cidade, sem dar muitos detalhes, e ela me contou a história todinha daquele homem que era morador de rua, não é? Ou homem, uma pessoa em situação de rua, e era uma pessoa totalmente destruída, sua família destruída, e este homem conheceu o Evangelho ali naquela igreja presbiteriana, e esse homem se libertou de tudo isso, esse homem reconstruiu a sua vida, esse homem se transformou numa pessoa totalmente nova. Por quê? Porque o Evangelho alcançou o coração dele. Por quê? Porque houve um pastor que um dia estava no orfanato, e Deus o chamou, e ele ouviu. Por quê? Porque uma mulher pobre, sofrida da sua época, pagou o preço, deu sua vida por crianças, lá em Santa Maria da Vitória, e cuidou daquele rapazinho, sem saber que ele seria um missionário em Montes Claros. Por quê? Porque um pastor, um jovem, melhor dizendo, foi participar de um congresso em Glasgow, na Inglaterra, e lá ele ouviu um apelo para vir pregar no Brasil, e ele veio. Deus usou todas essas pessoas. E essas pessoas todas creram no poder do Evangelho, no poder que transforma, no poder que muda, no poder que renova, no poder que abençoa. Montes Claros hoje, não falando só dos presbiterianos, mas é uma cidade com muitos evangélicos, graças a Deus. Tantas outras cidades, a história foi árdua naquela região ali da Bahia, as perseguições que eles tiveram que enfrentar, e você pode depois ler essa história toda, as perseguições que eles enfrentaram por amor a Cristo, mas a palavra foi pregada, as pessoas ouviram, as pessoas creram, se renderam a Jesus, e hoje essas pessoas são convertidas no nome de Jesus. Meus irmãos, o que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem dito a você? O que Deus tem chamado você para fazer? Ah, pastor Marcos, Deus tem me chamado para que eu contribua mais com missões. Eu tenho que abrir mais o bolso. Tem uma cascavel dentro do meu bolso. Eu preciso tirar essa cascavel, botar a mão no bolso e contribuir com a obra, contribuir com missões. Amém? Então faça, porque se Deus está chamando você para fazer, Ele não vai te obrigar. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas Deus é amoroso, e Deus chama, e Deus dá a você o privilégio de participar da obra dEle. Pastor Marcos, Deus tem me chamado para abençoar e pregar o meu vizinho. Já tem muito tempo que eu sinto no coração de falar de Jesus para ele, e tem uma barreira, tem alguma coisa me impedindo. Eu não sei como começar, eu sinto um pouco de vergonha. Vai lá e fale, e Deus colocará na sua boca o que tem que ser dito. Pastor Marcos, eu quero enviar, e quando a gente enviar, eu me comprometo a estar em oração e acompanhar a vida desse irmão, dessa irmã, e não deixar ela desanimar enquanto estiver lá. Então faça, meu irmão, dê o apoio, dê o suporte, abrace a causa, faça, porque essa obra transforma vidas. Essa obra transforma vidas. Ah não, pastor Marcos, o Senhor tem me chamado para ir, e eu não sei como ir, eu não tenho como ir, mas Deus tem me chamado. Eu não sei por onde começar, mas Deus tem me chamado. Ore, compartilhe e vá, porque quem chama, cuida. Quem chama, zela. O Senhor faz a coisa acontecer. É o Senhor que faz. Deus tem te chamado? Deus tem chamado você para quê? Deus tem te chamado para contribuir. Deus tem te chamado para fazer, para executar, para ir. Deus tem te chamado para alguma coisa, então faça isso. Eu costumava dizer, numa igreja onde eu trabalhei, o seguinte: olha, aproveita que Deus está chamando, faz logo, antes que o seu coração endurece, porque o ser humano é assim, né? Às vezes Deus fala assim, dá de presente, a pessoa demora 2 dias, pronto, ela desiste, não dá mais, ela muda o coração do homem é enganoso, e nós temos que curvar o nosso coração, dobrá-lo diante do Senhor.
vai e faz o que o Senhor tem chamado você a fazer. Você tem visto pessoas invocarem o nome do Senhor? Você tem tido esse prazer? Ou seja, você tem visto pessoas se converterem? Esse é um dos maiores prazeres que a gente pode ter na vida, sabe? Como igreja, como corpo de Cristo, ver pessoas arrependidas de seus pecados entrarem, virem participar conosco, sentar do lado da gente. Uma pessoa que antes você olhava para ela, via ela na cidade, ou então talvez na sua rua, até um parente. E antes ela negava Cristo, antes ela vivia para as filosofias mundanas, não é? Hoje em dia tem tantas filosofias mundanas, tantas filosofias ascéticas. Nós estamos, irmãos, diante de um grande enfrentamento hoje em dia, que é essa preocupação com o desviar. Se fala hoje muito em desviados ou desigrejados. Nós temos visto isso crescendo nos últimos tempos, não é? Pastor Carlos Del Pino, missionário na Espanha, já há muitos anos, menciona isso, fala disso. Ele escreveu um livro chamado Missão Integral, e ele alerta para isso. Há uma tendência hoje mundial de um esfriamento no coração, não é? E ele fala, é preciso buscar do Senhor graça para vencer isso. Então, nós vemos pessoas cada vez mais necessitadas de uma obra sobrenatural do Senhor para abrir os corações e o entendimento. Talvez você conheça alguém assim. Você tem orado por essa pessoa? Ore por ela, para que Deus quebrante o coração, para que Deus abra a mente, para que Deus abra a alma dessa pessoa, que ela seja receptiva ao Evangelho. Peça a Deus para te dar uma oportunidade. Paulo fala isso para a igreja, né? Paulo diz assim, orem para que Deus abra portas à pregação do Evangelho. A gente falar de Jesus, a gente precisa pedir que Jesus abra aquele coração, abra aquele entendimento. Não é? Você que é pai, você sabe que muitas das vezes a gente precisa de pedir a Deus graça para que Ele abra o coração do filho para você falar com o filho, para você orientar, trazer uma direção, não é? Porque se o coração estiver fechado, não ouve, não é? Mas quando a gente consegue alcançar o coração, é tão bom, não é? Tão bom quando o filho quer fazer uma coisa, quer teimar, e você chega no ouvido e fala, não, meu filho, você não pode fazer isso, porque isso é errado, por isso e por aquilo. Aí a criança para, te dá ouvido, prazeroso. Deus quer nos dar esse prazer espiritual, de ver pessoas que não conhecem o Evangelho, ou que são contra o Evangelho, sentadas nesses bancos, curvadas a Jesus, com seu joelho dobrado, servindo ao Deus dos deuses. Irmãos, você pode fazer essa obra, porque essa obra é de Jesus, é uma obra sobrenatural, é uma obra poderosa. O site Portas Abertas, depois você digita lá no computador, portasabertas.org.br, se não me engano, uma organização, para quem não conhece, não é? Missionária, muito séria, e que muitas igrejas no Brasil têm usado seus materiais. Fazemos lá na igreja o DIP, Dia da Igreja Perseguida, que geralmente ocorre no mês de junho, é quando então nós usamos as informações do Portas Abertas para mencionar como que está, pelo mundo afora, a perseguição aos cristãos. Hoje, em 2022, o país mais ríspido ao evangelho cristão é o Afeganistão. Para ser cristão no Afeganistão é muito perigoso. Você não pode declarar publicamente. Há uma perseguição muito grande. Outras religiões, principalmente o islamismo radical, que não abre para isso. Outros países são mais flexíveis. Por exemplo, o Marrocos permite que cristãos morem ali, mas não permite que cristãos façam proselitismo, ou seja, evangelizem outros cidadãos do Marrocos, que são de religião muçulmana, porque senão esses cristãos são presos, são acusados, não é? Por trazer ali alguma perturbação à ordem deles. Irmãos, o mundo precisa ouvir de Jesus.
O Brasil precisa ouvir de Jesus, o bairro Independência precisa ouvir de Jesus. Essa obra é ampla e diversificada. Então, o que Deus colocar no coração dessa igreja, faça. Obedeça, e Deus há de abençoar. Deus fará a sua obra, a sua vontade, através da igreja, se a igreja for obediente e servir a Jesus. A obra é dele, meus irmãos. Não desanime, persevere, e o Senhor fará grande obra em nosso meio. Dessa forma eu quero concluir, deixando esse apelo para vocês. Não se fechem à voz do Senhor. Ouçam a voz do Senhor. Sejam humildes, sejam unidos de alma, como diz o apóstolo Paulo. Trabalhem para um bem comum, para o evangelho do Senhor Jesus. E você verá a mão de Deus abençoando e cuidando de você. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Queria convidar o irmão à frente, presbítero, para dar continuidade a esse culto, logo depois da oração. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a obra realmente é tua, e o Senhor faz a tua obra acontecer. E o Senhor, de maneira tão grandiosa, maravilhosa, magnífica, também mansa e bondosa, tem agido neste mundo tenebroso. Nós somos provas disso, porque antes nosso coração era duro, nosso coração era, muitas das vezes, levados ali para o contrário, mas o Senhor nos convenceu, o Senhor nos salvou, nos chamou, e agora o Senhor tem nos dado o privilégio, a honra de sermos participantes dessa obra que o Senhor está fazendo. Obrigado. Abençoe a igreja presbiteriana do bairro Independência, a IP reformada. Que o Senhor esteja usando teus filhos, abençoando a boca de teus filhos, que ao abrir de suas bocas, ao falar do amor do Senhor, o Senhor esteja agindo através deles. Que o Senhor dê poder, que o Senhor dê graça à boca desta igreja, deste povo, que o coração deles possa exalar o bom perfume de Cristo. Que o Senhor abençoe esta igreja, para que também seja una no trabalho, no enviar, que esta igreja tenha este amor também em contribuir, em servir na obra do Senhor. E que o Senhor abençoe aqueles que se dispõem a ir, que o Senhor os anime, os fortaleça, os abençoe, que o Senhor venha encorajá-los, venha fortalecê-los, venha dar a eles, ó Deus, intrepidez espiritual e grande sabedoria para fazer a obra do Senhor. E assim, ó Deus, o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado, e o Senhor possa ser, ó Deus, conhecido entre os povos e nações. Obrigado por essa noite de culto, de adoração ao teu nome. Nós te louvamos por estarmos aqui neste lugar, neste ambiente de fé, com os irmãos, como diz as Escrituras, estimulando um ao outro, congregando, servindo ao Senhor em adoração. Que o Senhor nos abençoe nesta semana, em tudo que temos a fazer, nos desafios. Colocamos cada um desses desafios nas mãos do Senhor. E oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.